E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no meu super estúdio, sentado na sala, todo torto, com dor nas pernas. E vou fazer um vídeo desse dual, diferente do Mini. Fiz o vídeo, devia ter trocado a roupa, né, pra parecer que eu fiz um dia diferente. Mas não, acabei de fazer um, já tô fazendo outro. O dual é bastante diferente do Mini, embora a proposta seja a mesma. O Mini tá aqui do lado, colocar um em cima do outro. Dá pra ver a diferença de tamanho, diferença de peso também. O Mini tem 5,5 kg, se não me engano. Esse de baixo aqui já deve ter uns 10. Aí, pros mais velhos, já pesa. Vamos lá. Os controles dele são coisas que me deixam feliz. Ele é todo espelhado, então, na verdade, espelhado é o Mini. Esse aqui tá certo, já. Os grandes são aqui mesmo. Liga e desliga, vem pra cá. Liga, standby. Esse aqui é o controle do FUT, canal limpo, se eu estiver usando FUT Switch, ou canal 2. Então, para não usar ou eu uso o FUT ou eu mudo aqui mesmo na própria chavinha, certo? Multiwatt dele, posso tocar com 25 ou 10 watts. Vou falar nesse vídeo também que é o seguinte, como muda a potência dele, não é selecionando válvula, e sim o circuito dentro da válvula. Dentro do mesmo funcionamento, o triodo, o pentodo, ele seleciona ali qual é a linha que ele vai usar da válvula. Então ele tem, por exemplo, 4 circuitos. Se eu escolho o triodo, ele seleciona 2, me manda lá a metade não chega a ser metade, mas me manda uma certa potência. Se eu seleciono o pentodo, ele seleciona toda a potência, certo? Pentodo, bom, é um desses aí. Mas então ele faz a curva do multiwatt dentro da própria válvula e não ele só exclui uma válvula. Então ele tem duas válvulas no Power de EL34 e EL84. Poderia desligar uma válvula e usar metade da potência. Não é assim que funciona. Por isso muda um pouco o timbre. Importante falar que muda um pouco o timbre. Fica viável. Sim, não muda a ponto de falar, putz, fudeu meu som. Não, não é isso não, mas muda. 10 watts literalmente corresponde à potência relacionada a 25? Não. Não quer dizer que você está derrubando menos da metade da potência, não. Porque ele continua forte, mas cai drasticamente e fica bacaninha para tocar em casa, tocar no quarto, não chacoalhar o computador da esposa que está trabalhando, que é o meu caso. Então, vamos lá. Ó. Os controles dele individuais, um por canal. Esse já é mais espaçado, o Mini, né? Mais comprimido. Master, o Presence colado pro lado esquerdo, olhando o ampli do Mini, contrário, né? Master, Presence, grave, médio, agudo e o ganho. Lembrando que o ganho é a potência que você coloca antes do pré. Então ele dá aquela crunchada quando você aumenta o ganho, porque você está entrando com mais potência. É um pedal de booster ali na entrada. Então, do lado de cá, serve tanto o Mini quanto ele. No que digo que se parece, são esses recursos frontais. Eles vão ter 2 canais e tem a gente chama de voice, né? A mesa bug coloca o nome de voice, que eu vou ter o clean ou pushed. Pushed é literalmente empurrado, então ele dá um certo ganho já na entrada, então dá uma crunchada. Fica bacana para tocar um rock and roll já no pushed, porque ele já tem um DS1 ali dando uma empurradinha. Uso o clean porque se eu quiser, eu não consigo desativar ele por FUT, então na versatilidade eu prefiro o clean. E na voz do canal sujo ele vai ter o Vintage e tem o Modern. O Modern tem um pouco mais de potência, além de ter bastante brilho. O Vintage ele já fica mais cru. Se fosse os mesas maiores teria ainda o modo Hall. O Clean, aqui no canal limpo teria o Clean, Fat e o Pushed. Aqui seria o Hall, Vintage e o Modern. Eu gosto do Modern, mas para gravar prefiro o Vintage porque ele não vou precisar de potência, eu consigo compensar na equalização, né? Então o frontal dele é esse cara aqui. E o que muda muito, além dele ser bem a construção é diferente do Mini, ele é muito mais bem feito. Na parte de trás é onde fica a principal diferença, além da poeira. A gente tem aqui, já vamos ter pro
Falante, eu tenho uma saída paralela. Se eu tiver dois falantes de 8, é só eu conectar ali e eu não preciso splitar. Ou no falante eu tenho um split box para fazer esse serviço. Ligo um falante em cada um de 4 ohms e ele mesmo já faz esse trampo. E eu tenho uma saída de 8. É legal falar que os amplificadores americanos, normalmente a impedância máxima é 8, já nos britânicos é 16. Vai pegar um Orange ou um Marshall, vai reparar que os falantes dele quase sempre tá em 16. Muda, cara. Eu tenho V30 e eu acho que fica melhor em 16 ohms do que em 8. Por que? Eu não sei. Tem um de 8 ohms também. E acho que 16 ohms muda. Se alguém souber por que, me fala, porque pode ser mito da minha cabeça também, sabe? Placebão, mas senti a diferença. Ele vai ter um controle para FUT, pro reverb, send return. Então eu tenho lá na frente a entrada de FUT pro canal e eu tenho também pro reverb. Vai ver aqui que tem um externo reverb, certo? E eu tenho um reverb para cada canal, o que é bem bacana. É um reverb de mola, é um reverb de amplificador qualquer, né? Mas é um reverb de mola analógico, eficaz demais. Inclusive acho o reverb desse cara aqui melhor do que o do Mark V, porque o Mark V é um amplificador diferente. Só que o reverb desse cara aqui é legal e o clean dele também acho muito bom. A grande diferença desse cara pro Mini... Bom, então aqui atrás é só isso que vai mudar, além do paralelo, são os reverbs, certo? A grande diferença desse cara aqui pro Mini, na minha concepção, tá no clean e na distorção. O Mini parece ser mais bravo, ele tem mais peso. Só que esse cara tem mais definição e é facilmente explicável porque ele tem 6 válvulas no pré e não 5. Ele tem 6 12AX7 e não 5, como é o Mini. Acredito que a diferença esteja nesse... A grande diferença esteja aí. Então o que muda dele pro Mini, além desse pré dele ser maravilhoso, são os reverbs pro canal. Que muda muita coisa também, viu? E tem como ativar por FUT, então são coisas que compensa bastante. Onde a grande diferença é essa, reverb e a 5, para mim as válvulas é a principal diferença, porque você sente no clean e sente muito. O clean dele é maravilhoso. E o tamanho, nisso eu acho que o Mini ganha com uma certa facilidade, que ele é realmente um pacotinho, é um C4 o negócio, é uma bomba. E é isso aí. Então a grande diferença deles de um para o outro, eu mesmo antes de ter confundia bastante. Eu vi o Mini num preço, eu via esse Dual 25 quase que o dobro e eu não conseguia entender por que tanta diferença. Hoje consigo. Esse amplificador inclusive vem assinado, quem começou e termina fazer ele, né, assina atrás. E eu acho que essa é a grande diferença. Ele é realmente um ampli de boutique e dá pra ver que o outro já é um ampli mais de série. Muda o quê? Porra nenhuma, só na construção que fica uma coisa fantástica. No som, os dois fazem um barulho do caralho e é muito bom. Ainda saio mais com o Mini, porque ele, além de ser menorzinho, tem um case e ajuda o pai com dor nas costas, né? Essa é a diferença. Se um dia vocês quiserem comprar um ou outro, saiba que a diferença não é só no preço, mas também na construção, principalmente no clean. No drive, ele por ter menos ganho, você consegue compensar com booster, ou de repente com EQ. A diferença de nem é pra tanto assim também. Eu tenho um vídeo mostrando a diferença do drive dos dois, que não vem ao caso. Se quiser ver o som dele, vai lá no YouTube, lá tem uns caras bons em gravar, que não é meu caso, mas tem uns caras que são bons em demonstrar a diferença deles. Eu acho que a grande diferença fica por parte dos falantes mesmo, entre usar o C90